Você já se perguntou o que acontece com aqueles que partem por suas próprias mãos? Será que há perdão? Existe dor ou acolhimento? Hoje você vai conhecer uma carta psicografada e impressionante, vinda de um espírito que em vida foi admirado por muitos, Walewska Oliveira. A mensagem revela detalhes tocantes do que ela viveu após o desencarne. A última revelação desta carta é a mais impactante de todas. Fique até o fim. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista, onde espiritualidade e consolo caminham lado a lado. Antes da psicografia, peço a você que sofre, seja por problemas de saúde, dificuldades financeiras, depressão, ansiedade ou qualquer dor da alma, ou conhece alguém que precise de luz, que deixe o nome nos comentários. Levaremos ao nosso grupo de oração, para que as bênçãos do céu alcancem sua vida. Agora vamos à carta psicografada. Quando fechei os olhos pela última vez no corpo físico, eu não imaginava que, na verdade, estava apenas começando a enxergar. Tudo parecia um sonho tenso. Havia silêncio ao redor, mas dentro de mim um turbilhão. Não sentia mais o peso do corpo, mas a dor. Essa não havia me deixado. Era como se meus pensamentos ecoassem em um vazio sem fim. Lembro-me de gritar por ajuda, mas ninguém respondia. Eu via pessoas queridas ao meu redor, chorando. Tentava tocá-las, mas meus braços atravessavam o ar como se eu fosse feito de névoa. Era angustiante. Foi ali que compreendi. Eu havia morrido, mas continuava viva. Durante muito tempo, não conseguia aceitar. A mente tentava negar, lutava contra a realidade espiritual que se impunha com força e delicadeza, ao mesmo tempo. Senti o peso das decisões que tomei, das dores que escondi por trás de um sorriso conhecido. O que para muitos foi um acidente, para mim foi uma decisão silenciosa, tomada entre lágrimas e noites insones. O que mais me surpreendeu foi perceber que, mesmo tendo partido pelas próprias mãos, eu não estava sozinha. Não fui julgada por entidades sombrias, nem arrastada para um castigo eterno. Mas também não fui envolvida por luz imediatamente. Fui recebida pela verdade, e a verdade dói. Eu ouvi meus próprios pensamentos, meus gritos, minhas memórias, tudo isso reverberando em um espaço que parecia não ter fim. Aquilo era o começo do meu despertar. Ainda haveria mais a enfrentar, mas naquele momento compreendi que a vida continua e que todo gesto, todo sentimento, toda escolha permanecem conosco além da morte. Pouco a pouco, fui percebendo que havia adentrado uma região diferente, um lugar que muitos chamam de umbral. Não havia fogo como os antigos imaginavam, mas havia escuridão. Uma escuridão que não era do ambiente, era minha. A paisagem refletia o estado da minha alma, sombria, sem direção, envolta em dores que eu mesma carregava há anos. Eu vi outros ali, espíritos confusos, inquietos, alguns agressivos, outros apenas choravam. Havia sussurros, gemidos, pensamentos que se materializavam ao nosso redor. Era como se o arrependimento, o remorso, o desespero criassem paredes, nuvens, distorcessem o tempo. Nesse lugar, o tempo não passava como no mundo físico. Cada sensação era prolongada, como se o universo me pedisse que olhasse para dentro e não desviasse mais os olhos da minha história. Lá, fui confrontada com todas. Às vezes que escondi minha dor, que fingi estar bem, que reprimi os pedidos silenciosos por ajuda. Vi os rostos dos que me amavam e ouvi os pensamentos daqueles que choraram em minha ausência repentina. Por que você fez isso? Você era tão forte. Essas vozes ecoavam dentro de mim, não como acusações, mas como lembranças do que deixei para trás sem despedida. Foi então que, em meio a esse nevoeiro interior, uma luz se aproximou. Não era intensa, era doce. E junto dela, ouvi uma voz calma, firme e amorosa. Filha, não estamos aqui para te julgar. Estamos aqui para te ajudar. Era um espírito amigo, enviado por misericórdia divina. Estendeu-me a mão, mas avisou. Você precisa querer sair. E isso começa com o perdão a si mesma. Chorei como nunca havia chorado, mas naquela lágrima não havia desespero. Havia libertação. Era o primeiro passo para recomeçar. Após aceitar a mão que me foi estendida, fui
levada para um lugar diferente. Era como um hospital, mas não como os da terra. Ali o ar era leve, os sons eram suaves e os pensamentos pareciam respirar junto com o ambiente. Chamavam aquele lugar de posto de socorro espiritual. Fui recebida por espíritos bondosos que não perguntaram por que eu havia feito o que fiz. Eles me acolheram com silêncio e presença. Apenas me olharam nos olhos e enxergaram a minha alma. Durante muito tempo, permaneci ali em repouso, envolvida em vibrações de amor e oração. Disseram-me que muitas preces estavam chegando. Preces de amigos, de desconhecidos, de corações que, mesmo sem entender, me perdoaram e me enviaram luz. Essas orações foram um remédio invisível que suavizou minhas dores e me ajudou a reconstruir a consciência. A cada dia, eu compreendia mais sobre mim mesma, sobre o orgulho, a vaidade, a cobrança excessiva e a fragilidade que escondi de tantos. Recebi visitas de mentores espirituais que me mostraram a importância de valorizar a vida. Mesmo em meio às dores, aprendi que as provas que enfrentamos na Terra não são castigos, são oportunidades, e que o suicídio não é um fim, mas um desvio que nos leva por caminhos mais difíceis, porém, não sem retorno. Com o tempo, fui sendo preparada para recomeçar. Hoje já consigo trabalhar em pequenas tarefas espirituais, ajudando outros irmãos que, como eu, se perderam nas sombras do próprio coração. E por isso peço com humildade, valorize a sua vida. Confie em Deus. Busque ajuda. Não esconda a sua dor. A espiritualidade está mais próxima do que você imagina. Você nunca está sozinho. E mesmo nos atos mais difíceis, o amor divino não desiste de você. A jornada espiritual de Walewska Oliveira nos mostra que, mesmo diante da dor mais profunda, o amor de Deus nunca nos abandona. A dor do suicídio, para quem parte e para quem fica, é imensa, mas a espiritualidade maior atua com misericórdia, amparo e esperança. Aprendemos hoje que o umbral não é um castigo, mas uma experiência de reflexão, e que o recomeço é possível quando o arrependimento sincero abre as portas para a renovação da alma. Se esta carta tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. E lembre-se, muitas vezes um simples gesto pode salvar uma vida. Quer continuar essa jornada de luz? Assista agora aos 2 vídeos relacionados na tela final. Deixe o seu nome aqui nos comentários. Nós vamos orar por você com fé, luz e amor. Inscreva-se no canal Espiritualista, curta este vídeo e nos ajude a levar essa mensagem de consolo e espiritualidade para mais pessoas. Que Jesus abençoe seu caminho e que a fé conecte você à paz interior.